Salve, salve, sétimo ano, tudo bem com você? Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje faremos a revisão do módulo 4, que tratou sobre ética e ecologia. Como o homem vive hoje? Vive explorando todos os recursos da Terra como se fossem ilimitados. Consumimos sem medida e somos incentivados a isso pelo comércio, pela indústria, pelas propagandas. No atual modelo de sociedade consumista, sucesso é sinônimo de bens materiais. Quanto mais se tem, mais se é valorizado. E esse modelo, ao destruir o meio ambiente, do qual o homem é parte integrante, não incentiva o desenvolvimento do cérebro humano, da educação, da solidariedade. Pelo contrário, condena a todos nós a um futuro sombrio, onde as coisas tornam-se mais importantes que as pessoas. Esse modelo não está correto. Precisamos urgentemente mudá-lo. Precisamos parar de consumir tanto, consumir para satisfazer nossos caprichos e vontades passageiras. Essa pandemia nos trouxe a todos momentos de importante reflexão. Quantas coisas deixamos de comprar e consumir e que não nos têm feito falta? O que é sustentabilidade, você sabe? É um termo básico e fundamental para representarmos o atual modelo de consumo humano. Devemos usar os recursos naturais de tal maneira que eles satisfaçam nossas necessidades, sem danificar a natureza, respeitando a capacidade dela de se regenerar. Traduzindo, pescar apenas o que formos consumir, retirar da terra os minerais necessários para a transformação industrial. Precisamos zerar o desmatamento das florestas. Você sabe que o Brasil é o país que mais desmata no mundo? O que já foi desmatado é suficiente para plantar alimentos que sustentem toda a população do mundo. Não é necessário destruir mais um pé de couve. Tudo o que já foi desmatado, se fosse plantado, seria suficiente para matar a fome de todos os habitantes do mundo. É muito sério isso, pessoal. Respeito. Talvez essa seja a palavra e a atitude que não podem faltar nas nossas vidas, nos nossos pensamentos e ações. Respeito com o meio ambiente, respeito com o próximo e com as novas gerações. Respeito com a vida, esse dom que Deus deu a todos, a você, a mim, às plantas e aos animais. A ciência não consegue produzir resultados úteis à humanidade e distanciar-se da ética e dos valores humanos. O trabalho precisa ser integrado, conjunto. Todo discurso ético, toda preocupação moral tem a ver com sonhos, com ideais. Eles são como as estrelas. Nós nunca as alcançamos, mas são elas que orientam os navegantes e tornam belas as nossas noites. Por isso, o ideal sempre é um estímulo para o aperfeiçoamento e um crescimento em aberto cada vez mais profundo. Um ideal importante para os dias de hoje é o bem comum. Essa categoria do bem comum, ela foi lançada ao limbo. Quase ninguém fala do bem comum. Cada um fala do seu bem particular, da sua família, do seu negócio, das suas preocupações. Mas hoje nós somos confrontados com o bem comum da humanidade. Quem vai cuidar do aquecimento global? Quem vai cuidar do conjunto dos ecossistemas que permitem a vida e a reprodução da vida? Quem vai cuidar da humanidade? Podemos até perguntar, a quem pertence a Terra? A Terra não pertence aos grandes banqueiros, aos milionários. A Terra é um dom que o universo nos deu. A Terra pertence a Deus. E nós somos hospedeiros nessa Terra. E a nossa
função é fazer que a terra possa ser aquela que acolhe a todos e que possa realizar as bases fundamentais necessárias para a felicidade humana. O que é o bem comum? Na sua infraestrutura, é oferecer aquelas condições necessárias para a vida, como é a alimentação, como é a segurança, como é a educação, como é o lazer. Mas não só, também aquelas coisas humanísticas, permitir que as pessoas tenham autoestima, possam ser respeitadas, possam ser valorizadas, que possam realizar a sua biografia e plasmar a sua própria vida. Tudo isso compõe o bem comum e todos os seres humanos têm direito a isso. Mas o bem comum não se restringe aos seres humanos. Nós somos um elo da cadeia da vida. Então o bem comum tem que incluir o bem das plantas, dos animais, dos ecossistemas, porque nós formamos essa grande totalidade. Um outro ideal é a justa medida. Se há uma coisa que a nossa sociedade moderna não tem, é a justa medida. Porque ela explora de forma ilimitada todos os recursos da terra. Favorece um consumo ilimitado que atinge pequenas elites da humanidade. E nós somos excessivos em tudo, na violência, nas guerras, na propaganda. Nós colocamos o desejo no centro mais do que a vontade de viver e de conviver. Então a justa medida é aquela sabedoria que fica entre o mais e o menos, que especialmente nas questões da tecnologia, na salvaguarda do processo de desenvolvimento, se coloca essa questão. Quanto de intervenção eu posso fazer na natureza sem prejudicar a natureza e conseguir aqueles benefícios necessários para a nossa vida? Aí temos que medir de forma sutil a força e o benefício dessa força. E nós sabemos hoje, pela nova cosmologia, que a justa medida foi a grande lei do universo. Se a gravidade tivesse sido muito forte, ela atrairia todos os seres e haveria explosões sobre explosões. Se a gravidade fosse muito fraca, a matéria se teria difundido e não seria capaz de se condensar, não teríamos estrelas, não teríamos os elementos, não teríamos a vida. Então a justa medida é a sabedoria que faz com que nós saibamos encontrar o caminho do meio e assim satisfazer a todos sem prejudicar a ninguém. Um outro ideal importante é a sustentabilidade necessária. Sustentabilidade é uma categoria básica em toda a reflexão moderna do desenvolvimento e das reflexões sobre o planeta. Que diz a sustentabilidade? Que nós devemos usar os recursos de tal maneira que eles satisfaçam nossas necessidades sem danificar o capital natural. E ao mesmo tempo que tenhamos um olho para as gerações que vêm depois de nós, porque elas também têm direito de herdar uma vida saudável. Elas também habitam nesse planeta e são codonas de todas as coisas, junto com os demais seres. Então a sustentabilidade hoje não deve ser restringida apenas ao desenvolvimento, mas o fundamental é que haja uma sociedade sustentável. Isto é, com os recursos que temos, quanto de bem-estar posso dar aos cidadãos? Como tarefa, nessa aula você ouviu o conceito de sustentabilidade. Quero que você resuma em 3 linhas o que é sustentabilidade. Nem mais nem menos de 3 linhas. 3 linhas. Um abraço e até a semana que vem. Primeira coisa, pressão na escola. O adolescente, até os 17 anos, a única preocupação que ele tem, a maioria, é ser bem sucedido na escola. E essa pressão, ela vem um peso muito maior, porque entende o seguinte: por exemplo, uma pessoa adulta, ela tem várias funções. Então a gente pensa, dá um pouquinho para cada uma, tá bom. Porque a gente entende que ela não pode ser boa em todas, né? Não pode ser completa em todas. Alguma vai ficar sempre desfalcada. Nem que seja aí na área, não vai na academia, não faz isso, mas faz as outras. Na adolescência, como ele tem a escola
como única tarefa norteadora, existe uma cobrança social, consciente e inconsciente de professores, de familiares e de amigos, para que eles consigam. E aí entra naquela caminhada da pressão, naquela caminhada da incompreensão, e aí ele também começa a direcionar muito a autoestima dele pautado nisso. Então ele consegue, ele é um sucesso, ele não consegue, ele é um fracassado. E aí você vai determinando muito das crenças, entendeu? Então esse é um ponto importante dos pais observarem, de não olharem para o filho como aquela frase que para mim é muito estranha, e tirou 10, não fez mais a sua obrigação. Eu não concordo com isso, eu acho que não existe uma questão de obrigação, existe uma questão de superação a cada desafio que eles enfrentam. O segundo ponto é problema com os pais. Eles entram naquela fase de ninguém me entende, o pai não entende eles, aí ninguém se entende, ninguém consegue se entender, alguns não conseguem nem se comunicar. É como se fosse dois mundos. Eu tenho alguns vídeos aqui sobre adolescente que falam sobre essa questão dos dois mundos. E aí o que acontece? Eles entram nessa crise de identidade e começam na busca por serem aceitos e se sentirem pertencentes. Aí eles começam a se desconectar dos pais, que muitas vezes acabam virando a história do Químico, né? E por que isso acontece? Porque o pai ele precisa se atualizar junto com o filho. Mas, Alice, como assim? É o filho que se atualiza? Na maioria das vezes. Porque o pai, quando você vê alguém crescendo, você leva um tempo para entender que ele cresceu, certo? Então você ainda olha para ele, com 15 anos o menino tá namorando, você fala, gente, mas é uma criança. Não é uma criança. E você precisa se atualizar para acompanhar ele. Os dois precisam andar juntos, porque ele tem muito para te ajudar a entender esse momento que na verdade nem ele entende, mas que vocês podem tentar interpretar os desafios juntos e vice-versa. Então esse é um grande desafio que eles vivem aí, os pais também. Terceiro ponto, amizades e relacionamentos. Na adolescência eles começam a ter essa definição por grupos de amigos. Então você muitas vezes entra numa instituição de ensino médio, você vai identificando a galera do esporte, a galera dos estudos, a galera isso, a galera que... Enfim, são vários grupos. E eles começam a entrar nessa corrida por qual grupo eles vão pertencer. E às vezes, não necessariamente, ele entra em um grupo por ele se identificar com aquela ação, mas é por onde ele se sente mais aceito, é por onde ele se sente bem, e aí ele acaba sendo influenciado por aquilo a viver aquele tipo de comportamento ou ação. Então, é aí que entra também a importância da família estar junto, porque às vezes ele pode cair num grupo negativo, né, de pessoas que fazem escolhas erradas, de escolhas infelizes, e isso é negativo para o seu filho. Então, a autoestima, que está muito ligada a essa base familiar, está ligada a isso, porque uma pessoa que se sente segura e que tem uma autoestima boa, ela não se influencia tão facilmente por grupos que não acrescentam em nada, né? Que não somam no desenvolvimento, no crescimento deles. E nos relacionamentos, que é onde eles começam a se envolver de fato com outras pessoas, ter parceiros, ter parceiras, e a viver essa primeira etapa do relacionamento amoroso, dos desafios que isso enfrenta. Alice, é importante? Claro que é importante. Tudo é importante quando a gente vive de forma consciente. Respeitar a sexualidade do adolescente, respeitar que ele já está despertando sentimentos, reações físicas, reações emocionais, e que isso é um processo natural e que ele vai vivenciando isso e descobrindo e amadurecendo ao longo da vida. O quarto e último ponto é os problemas que eles vivem com a própria aparência. Na adolescência, é aquela fase dos hormônios de total loucura e que você fica meio desencontrado. Seu cabelo, que era aquele cabelinho de criança, começa a ganhar outro estilo, a pele enche de espinha muitas vezes, alguns têm mancha, as meninas às vezes não sabem ainda usar uma maquiagem leve, mas que seja proporcional, né, que consiga equilibrar essa dificuldade, os meninos mais ainda, porque nem maquiagem tem, aí vai aquele corpo que vai mudando, sabe? Você vai crescendo, vai inchando, mas ainda não definiu. E aí eles se olham assim, se sentem estranhos, né? E aí sempre tem também aqueles adolescentes que despontam e já tem aquela formação bem definida. E são essas referências que acabam gerando essa insegurança nos demais. Essa corrida por um padrão estético que não existe, que é tão triste, sabe? A gente vê quantos casos de pessoas que não se amam. Mas por que elas não se amam? Porque a sociedade determina um perfil estético,
onde as pessoas devem caminhar para alcançar ele. Só que não, gente, a autoestima ela não está ligada ao padrão estético que você se coloca, ela está ligada ao seu posicionamento. Ela está ligada, por exemplo, não é o fato da pessoa ser gorda ou o fato da pessoa ser magra que vai fazer ela feliz. O que vai fazer ela feliz é ela ter escolhas conscientes sobre ela. Ela saber que o que ela põe dentro do corpo dela é determinante para a sua formação, para o seu equilíbrio. Esse processo de autoconhecimento, ele é muito importante.